Boa noite a todos. Muito obrigado, Adriano. Hoje vamos iniciar o tema número 20 do estudo de O Livro dos Espíritos. Tema este que apresenta a lei de igualdade. Questões 803 a 824 de O Livro dos Espíritos. A igualdade é um sentimento que faz parte da natureza humana. Todos nós queremos receber e alcançar os benefícios estabelecidos pela igualdade. O problema é reconhecer que os outros também querem a mesma coisa que nós. Nós sofremos, e muito, nas situações de desigualdade. Mas o que se vê na prática é que as pessoas exigem um tratamento igual, querem ser tratadas de forma igualitária. Mas nós não conseguimos, em muitas situações, compreender que os outros têm os mesmos anseios, têm as mesmas necessidades, os mesmos sonhos. E aquilo que nós queremos para nós deveríamos conceder ao próximo. Infelizmente, ainda como espíritos impuros que somos, em um mundo de provas e expiações, para nós sempre venha a nós o vosso reino. Sempre queremos tudo aquilo que é de nosso direito, mas nos esquecemos que o próximo tem os mesmos direitos que nós. Esta é a regra básica de um relacionamento saudável, um relacionamento fraterno, igualdade de condições para todos. Infelizmente, ainda no planeta Terra, o que define a posição das pessoas são os valores temporários estabelecidos pela vida material. Os homens ainda valorizam muito o ter, o possuir. O importante, realmente, para nós espíritos, que são as conquistas da alma, aquilo que se aplica ao verbo ser, nem sempre é priorizado. Porque nós ainda esquecemos, e muito, do porquê que estamos encarnados neste planeta de provas e expiações. E ao invés de acumularmos os tesouros dos céus, ainda queremos acumular os tesouros da terra. E nessa ânsia de acumular os tesouros da terra, esquecemos da lei de igualdade. Em muitas situações, infelizmente, tendo dinheiro, tendo um diploma, sendo homem, algumas vantagens podem ser obtidas. Vivemos mergulhados em situações que estabelecem a desigualdade entre as pessoas. Embora as leis humanas procuram estabelecer um regime de igualdade, porém, a desigualdade continua. Raramente obedecemos à lei. Desigualdade econômica, desigualdade social e também desigualdade sexual. Os espíritos nos esclarecem que todos os homens são iguais diante das leis de Deus. Não há nenhum homem, nenhum espírito, nenhuma criatura
criada por Deus que tenha algum privilégio que as demais não tenham perante a lei de Deus. Todos os espíritos são iguais. Todos os espíritos recebem de Deus, em absoluta igualdade, tudo aquilo que é seu direito. Todos nascemos da mesma forma, vivemos tendo as mesmas necessidades e morremos da mesma forma. Nós já estudamos no início deste curso. Os espíritos nos ensinaram. Todos os espíritos, sem exceção, são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são criados iguais. Deus não cria espíritos bons ou espíritos ruins. E os espíritos maus não são os bons que não deram certo. Todo espírito criado por Deus um dia será bom. Todos têm como objetivo atingir a perfeição. E como é que nós atingimos a perfeição? Através do processo da reencarnação, da pluralidade das existências, em que vamos nos aperfeiçoando a cada reencarnação, até atingirmos a perfeição. Deus não concede nada em especial às suas criaturas. Porque qualquer concessão que Deus fizesse a uma de suas criaturas, haveria o prejuízo para as demais. E Deus deixaria de ser justo e bom, porque ele foi parcial com uma de suas criaturas. Deus não age assim. Cada espírito vive a concessão divina de acordo com a sua condição moral, dentro do alcance do livre-arbítrio e da sua vontade. Todos recebemos as mesmas oportunidades, mas alguns aproveitam melhor e outros não aproveitam de uma forma ideal, por causa do livre-arbítrio e por causa da nossa vontade. Uma pergunta que nós poderíamos fazer. Se Deus nos criou simples e ignorantes e dá todas as oportunidades iguais a todos nós, quais as causas dessa desigualdade? Por que existe a desigualdade? As humanidades se agrupam pela lei de afinidade de acordo com a sua condição moral. Isso nós já estudamos. Os espíritos afins se reúnem. Num plano de expiações e provas, como é o caso da Terra, há os espíritos mais próximos da expiação e provas, com uma forte carga primitiva. Aqueles espíritos que acabaram de entrar no mundo de expiações e provas, vindos de um mundo primitivo. E há aqueles que estão quase vencendo a expiação e prova e vivendo na regeneração. Espíritos que estão no final da jornada de expiação e provas. Essa é uma causa da desigualdade na Terra, porque nós temos espíritos em diversos níveis moral e intelectual
convivendo juntos. O grupo de espíritos que vive na Terra é muito heterogêneo, parecendo que cada um tem um nível moral, que cada um tem um nível de inteligência. E é isso mesmo que está acontecendo. Porque Deus cria incessantemente. A cada instante, novos espíritos estão sendo criados através do princípio inteligente. Então, convivem na Terra espíritos de diversos graus dentro do mundo de provas e expiações. Neste momento, estão sendo individualizados do princípio espiritual. Desculpe. Princípios inteligentes, que um dia serão aquilo que nós somos. E um dia serão espíritos purificados, como nós um dia iremos ser. Essa diversidade vai se estabelecendo em função do tempo de vida espiritual. Os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Existem espíritos que têm 100 anos, espíritos que têm 500 anos, espíritos que têm 1 milhão de anos. Então, nós não podemos comparar. Por isso que nós temos essa impressão de desigualdade. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da desigualdade das aptidões dos homens. Quanto mais tempo de vida, mais experiente, maior número de reencarnações a alma tem. Porém, nós temos que levar em conta o fator aproveitamento. Não é porque eu tenho um maior número de reencarnações que eu estou moralmente num patamar, numa escala superior com relação àqueles que têm menos encarnações. Tudo depende do aproveitamento que eu fiz, das oportunidades que eu recebi de Deus. Da fase da criação até a humanização, nós somos direcionados pelo instinto. E esta evolução, neste período da criação até a humanização, a evolução segue um padrão. Todos os princípios inteligentes evoluem segundo um padrão. O tempo de evolução é padronizado. A partir do momento que o espírito começa a pensar por si, a partir do momento que o espírito se individualiza, em que nos transformamos em espírito com E maiúsculo, o tempo passa a ser uma contagem individual. Cada um tem o seu tempo. Há aqueles espíritos que irão viver a faixa da racionalidade em menos tempo. E aqueles que vão repetindo encarnação atrás de encarnação, até que resolvam assumir o seu progresso. Quanto tempo eu vou viver num mundo de provas e expiações? Não sei. Depende de mim. Depende da minha vontade.
depende do meu comprometimento. Não é porque eu fui criado antes ou depois que qualquer outro espírito que eu vou ter que esperar aqueles que foram criados antes de mim, ou que aqueles que foram criados depois de mim vão ter que me esperar. Não. A cada um segundo suas obras. Se eu quiser ficar estacionado, eu vou perder mais tempo. E assim, os espíritos vão progredindo e eu vou ficando. Em função dessa diversidade de aproveitamento, as diferenças vão se estabelecendo e vão sendo percebidas nas aptidões dos espíritos, nas facilidades que as pessoas trazem, como se fosse algo concedido por Deus. Nossa, como Deus deu inteligência para aquele irmão. Nossa, como Deus deu capacidade, aquele irmão toca tudo quanto é tipo de instrumento musical. O outro tem facilidade no trabalho X. Não são aptidões que Deus nos deu. São oportunidades que nós fomos aproveitando e agora fazem parte da nossa bagagem intelectual e moral. Por isso que existe a desigualdade das aptidões. Porque nós já estudamos que tudo aquilo que um espírito aprende é dele. Ele não regride. Um espírito não volta atrás. O espírito, durante uma encarnação, pode passar pelo véu do esquecimento, momentâneo, mas tudo aquilo que ele aprendeu é dele, ele não perde. Portanto, a diversidade de aptidões não deriva da natureza íntima da criação divina, mas do grau de aperfeiçoamento a que o espírito tenha chegado. Não só pelo tempo de existência, mas também pelo aproveitamento de cada uma das reencarnações. Repetindo, se Deus concedesse privilégios, nós não teríamos a igualdade como uma de suas leis. Agora vamos falar de um assunto muito interessante, que são as desigualdades sociais e as desigualdades das riquezas. Na vida material, nós sentimos as diferenças sociais e econômicas. O avanço da inteligência cria coisas fantásticas, facilidades. Porém, nem toda a humanidade tem alcance a esse progresso. Há uma diferença muito grande nas oportunidades e naquilo que se possa conquistar. As diferenças de ordem moral estabelecem as diferenças sociais e econômicas. Porque quem administra o mundo é o homem. O homem é que cria as diferenças sociais e as diferenças econômicas devido à sua ordem moral. Lembrem-se das palavras do Cristo. O meu reino não é deste mundo. Quem governa o mundo é o homem. Nós, vivendo em sociedade, é que criamos as desigualdades. Deus nos oferece a vida material,
nos oferece a terra como escola. Jesus é o governador espiritual do planeta, mas é o homem quem administra os recursos do planeta. É o homem quem divide esses recursos. Se nós já vivêssemos apenas a justiça, possivelmente já estaríamos nos sentindo dentro da realidade terrestre em um mundo feliz, vivendo em uma sociedade muito bem organizada, muito bem estruturada. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos viver a justiça. A maioria dos homens encarnados na Terra, infelizmente, ainda vivem o orgulho e o egoísmo. Não pensam na justiça, não pensam no próximo. Quando encarnado, o espírito imperfeito, esquecido de sua individualidade espiritual, se comporta como um ser limitado. Do berço até o túmulo, tendo uma visão materialista da vida. Infelizmente, muito daquilo que nós planejamos no mundo espiritual antes de reencarnar, nós nos esquecemos e passamos a ter uma visão materialista do mundo. Isso faz com que o orgulho e o egoísmo sejam muito atuantes. E as pessoas acabam sendo avaliadas pelos bens que possuem, pela posição que alcançam na sociedade, e não exatamente pelo valor interior que possuem, que é o que deveria ser a base de avaliação de qualquer pessoa, os seus valores internos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as provas da riqueza e da miséria. A superioridade econômica, as diferenças, as desigualdades das riquezas são provas. Essas diferenças, sejam elas quais forem, existem para que o espírito possa avaliar o aprendizado realizado. A prova da riqueza e a prova da miséria são características desta situação. Avaliar o aprendizado realizado. As riquezas existem no mundo e têm que ser administradas. Jesus foi claro quando simbolizou nos administradores temporários destes bens os mordomos do Senhor. Nós somos administradores dos bens de Deus. Nós não somos proprietários dos bens de Deus. É importante que a riqueza se concentre para que, tornando-se mais forte, possa ter uma atuação maior, beneficiando um maior número de pessoas. E não para aquele que vem na situação de um administrador temporário dos bens, imagine que o usufruto é apenas dele. Se cada um recebesse a sua parte das riquezas da terra, essa riqueza não poderia produzir frutos. Por isso que ela está concentrada, para que juntos,
juntas, essas riquezas possam produzir o bem. E aqueles que estão hoje de posse dessas riquezas são administradores. Administradores temporários que devem fazer o bom uso dessas riquezas. E não ficar imaginando que essa riqueza é dele, para uso dele, para uso da descendência dele. Mas, infelizmente, em muitas situações, os espíritos ainda sucumbem às provas da riqueza e à prova da pobreza. Poderíamos, então, perguntar: qual seria a prova mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da miséria? O que seria mais difícil? Vamos, então, encerrar por hoje com essa questão para pensarmos para a próxima semana, quando continuaremos esse estudo. Qual seria a prova mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Muito obrigado a todos que me acompanharam neste estudo. Após o término da apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos abertos para esclarecimento de dúvidas através do chat ou através de perguntas que vocês desejarem fazer. Nesse instante, eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que fará a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigada a presença de cada um de vocês nesta noite. Desejo que todos vocês e os seus familiares estejam em paz. Hoje eu gostaria de trazer um tema que nós ouvimos com muita frequência dentro da doutrina espírita, mas eu gostaria de aprofundar nesse tema um pouco mais devido à importância dele. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco da vigilância, dela em específico. Nós sempre ouvimos falar, né, do termo vigilância casado ao orai, né? Um termo, essa pequena frase que a gente tem, né, o vigiai e orai, que a doutrina espírita repete e traz como lição a todo momento. Mas vamos falar da vigilância hoje em especial? Portanto, a vigilância, ela significa observar atentamente, né? Falando do termo especificamente, observar atentamente, se acautelar, se precaver. Equivale a nós sempre estarmos em vigilância ou em sentinela. De uma ótica geral, a vigilância é um procedimento, é um comportamento valioso e muito importante, de que nenhum de nós pode nos dispensar, para que nós tenhamos um bom desempenho de qualquer empreendimento na nossa vida. Então, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja nos estudos, tudo nós deveríamos encarar todas essas tarefas com essa ferramenta da vigilância. Porque através da vigilância nós podemos selecionar quais vão ser os nossos próximos passos, superar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, evitar possíveis desvios, né, que poderiam comprometer
os nossos planos, os objetivos, né? Ou o contexto no geral. Então, assim, como na nossa vida terrena, nossos compromissos de sociedade, a vigilância também deve ocorrer na nossa vida moral. A vigilância na nossa vida moral, quando ela é regular e constante, ela é de vital importância para que o nosso processo de evolução espiritual, no qual todos nós estamos fadados, ele possa ser encarado de forma mais consciente e mais compromissada da nossa parte. Então, portanto, não se trata só de ter vigilância nas tarefas diárias ou da nossa vida, dos quais nós temos responsabilidade, e das coisas que estão ao nosso redor, no dia a dia e ao longo da vida. Trata-se da vigilância principalmente do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso fazer. A recomendação de vigilância veio de uma determinação direta dos próprios lábios do nosso Mestre Jesus. Eu vou trazer em várias cartas também do nosso querido Paulo de Tarso. Ele também fala bastante do termo vigiar, e ele traz essa lição em muitos trechos de várias cartas, aos Coríntios, aos Efésios, mas eu vou trazer a fala do Cristo. Quando ele disse, vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. De um lado, o espírito está pronto, por outro lado, a carne é fraca. O que Jesus quer nos dizer com essa fala dele? De que nós, enquanto espírito, estamos aí, né, predispostos e fomos criados para a evolução. Porém, nesse caminhar evolutivo, que nós ainda estamos nos desprendendo, né, do instinto puramente, e que nós passamos pelas fases das emoções, e agora estamos na era do sentimento. Então, nessas fases, em alguns momentos, nós podemos nos perder, apesar de que todos nós estaremos fadados à angelitude. E é isso que o Mestre Jesus quis nos alertar, que nesse processo nós precisamos estar atento para que ele seja menos sofrido, para que ele seja mais rápido, para que ele seja mais, vamos dizer assim, para que ele seja mais produtivo da nossa parte. Então, a interpretação evangélica para o termo vigiar nos diz respeito à necessidade de tomarmos as devidas precauções, manter o equilíbrio, a lucidez, para perceber além das aparências terrenas. Escolher verdadeiramente o que será melhor para nós do ponto de vista espiritual e eterno, nas várias situações que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Portanto, do ponto de vista espiritual, evangélico, o vigiar consiste basicamente num alerta muito oportuno, que envolve essa questão, nessa dualidade que nós temos o tempo todo entre razão e emoção. A razão, porque nós trazemos essa questão da razão, porque é através dela que nós fazemos uma observação atenta e constante e nos conscientizamos das nossas predisposições negativas. Quando nós estamos muito ligados às nossas emoções, e principalmente ligado à questão do prazer, dos nossos apegos, nem sempre nós conseguimos trazer a questão da razão para caminhar junto. A emoção toma tanto conta, ela nos inunda de tal forma quando nós permitimos, que nós não conseguimos ver com clareza se o caminho que nós estamos escolhendo, ele nos é viável.
Nós ficamos presos simplesmente às nossas sensações, né? Ao acalentar das nossas emoções, e tudo em volta acaba ficando um pouco nebuloso. Então, todos nós, até para nos aperfeiçoar, precisamos ter muito claramente quais são essas predisposições negativas que nós temos. Porque todo problema, para ser resolvido, eu adoro essa frase, ele precisa ser explicitado. Se eu não identifico quais são as minhas inferioridades, quais são as minhas dificuldades morais, quais são os meus calcanhares de Aquiles, eu não consigo planejar ou tentar, ou até mesmo pensar nesse processo da mudança, ou por que eu reajo daquela forma, ou por que eu ainda mantenho essas atitudes. Aos poucos, à medida que nós também temos que vigiar as nossas negatividades, nós ainda, pelo processo evolucional, nós estamos numa caminhada para o bem, nessa tentativa de transmutação. Numa lição do livro Vinha de Luz, para ser mais específica, na 72, que chama Não às Palavras, nós ouvimos o seguinte trecho. Não se recordam de que possuem ideias, poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequenas acerca do bem, e que é imprescindível manter os recursos íntimos de proteção a esses germes que frutifiquem mais tarde. Quando nós nos colocamos a fazer o bem, a trabalhar as nossas virtudes, durante um bom tempo, nós precisamos olhar com muito carinho para esse germe que nasce em nós. Isso não vai se desenvolver de forma instantânea e milagrosa, e sim por um processo de dedicação de nós mesmos com auxílio da espiritualidade superior. Por isso que a vigilância no que nós já conseguimos avançar, ou do que nós nas virtudes que nós já conseguimos despertar em nós, ainda precisa ser muito próxima, para que esse germe ele não apodreça, para que ele não se perca, para que eu continue fazendo que o germe do bem cresça em mim e, principalmente, se multiplique ao meu redor. A fé espírita, ela é uma fé raciocinada. É isso que a doutrina nos pede. Então, essa fé caracterizada pela razão necessariamente pede e converte o vigiar nesse indutor de aprimoramento intelecto-moral. Então, eu vigio, identifico as minhas fragilidades, vigio e cultivo as minhas virtudes, sempre atentamente, para que eu não coloque, para que eu não transpasse a responsabilidade dos meus erros para uma consequência do acaso, para uma expiação, para o que os outros estão causando em mim, e sim do qual as responsabilidades que eu tenho com as minhas atitudes e com a minha evolução. Então, vamos lá. Qual é a importância dessa questão da vigilância, né? A gente conversou agora de que ela precisa estar em qualquer quesito. Mas qual é a importância verdadeira dela? O Espírito Miramês, ele tem um pequeno texto que nos ajuda a esclarecer de forma contundente a importância desse comportamento do vigiar. Vou trazer como comportamento porque eu preciso escolher vigiar. Eu preciso treinar, estar atento. Eu preciso ter a disciplina tão estimulada e passada ao Chico pelo Espírito Emmanuel. Justamente para isso, eu preciso que esteja claro em mim. Por isso que é um comportamento. O Espírito Miramês vai dizer o seguinte: se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na Terra.
sofrendo as duras consequências desse plano. A evolução é uma lei criada por Deus e é contemplando os horizontes da Terra que o espírito se torna consciente das necessidades de luta que deve empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que se encontra. Desde os primeiros instantes em que se ingressa pelas portas da reencarnação, o espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades que se vê ante as lutas indispensáveis em que vai enfrentar como o dragão dos instintos inferiores. Olha aí o que a gente acabou de dizer. Não é fácil. É uma luta, é um enfrentamento muito difícil, mas nós estamos reencarnados para isso, para nos depurar. E ele continua. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilhas de lobos, os que não conseguem vigiar continuam ao ser lobos. Quantas vezes nós caímos em erros que, por um processo de culpabilização do outro e vitimização de nós mesmos, nós colocamos como as circunstâncias que nos levaram àquelas atitudes. Ou o outro que fez com que nós tivéssemos aquela atitude inferior. E esse texto do Miramês deixa muito claro que eu só caio nas armadilhas das quais eu ainda tenho as inferioridades a depurar. Que não foi o outro que provocou, não foram as circunstâncias que provocaram. Ainda estão, aquela atitude ainda está baseada nas minhas escolhas inferiores. Então, portanto, vigiar nos ajuda até mesmo a nos preservar, a escolher, ao invés de simplesmente reagir. E para terminar, ele fala o seguinte: o exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis e desse manejo individual. Tiraremos lições valiosas porque a razão constitui professor insubstituível no templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. Então, eu disse que é um comportamento. Um comportamento é um exercício, não é? Então, eu preciso exercitar. Quando eu tenho uma atitude infeliz, ou quando eu me pego presa a sentimentos que me aprisionam, eu preciso refletir sobre eles. Eu preciso trazê-los para a razão. Eu não posso deixá-los mergulhados na emoção. Nós precisamos nos libertar daquela fala que fala, no momento ali da crise eu agi por emoção. Não mais. Não mais. A doutrina espírita nos pede para a reação pela razão, e a razão baseada nos preceitos cristãos. Então, portanto, essa vigilância que faz com que a todo momento que um pensamento inferior tente tomar conta, né, da minha consciência, eu repila. A todo momento que eu vá ter uma atitude que é infeliz, que não é honesta, eu repense e abarre. Num primeiro momento, você vai se sentir traindo a você mesmo. E isso porque a sociedade e o momento que o homem evolutivo está nos cobra e nos diz que a atitude tem que ser diferente. E por longo tempo, nós fomos balizados por esses outros comportamentos infelizes e inferiores. E quando eu vou agir diferente, a minha psique reage, né? O meu espírito reage. Eu não entendo por que eu estou fazendo uma coisa que está fora do meu hábito, está fora do meu costume de caráter e de moral.
Então, é difícil nas primeiras vezes. Mas, como Miramês disse, é um exercício que eu tenho que insistir. E, ao longo do tempo que nós nos exercitamos, isso vai ficando mais fácil, mais natural. Portanto, como é possível nós preservarmos algo ou nós nos precavermos de algo sem estar vigilante, sem vigiar atentamente? Por exemplo, como é possível fazer uma baliza de carro desatento? Não tem como. Eu vou bater no carro ou eu não vou conseguir entrar na baliza adequadamente. Eu preciso estar atento àquela tarefa. Quando eu vou fazer alguma tarefa com algum objeto delicado, eu preciso estar atento. Então, tudo que eu preciso preservar, eu preciso estar atento. Mais uma vez, no livro Vinha de Luz, esse livro maravilhoso, na lição 132, ele fala que o homem de consciência reta, em todas as épocas, será obrigado a participar no esforço de conservação e dilatação na defesa do bem. Então, é nosso dever trabalhar nisso. É nosso dever proliferar o bem à nossa volta. E não ficarmos com posturas de vitimização a todas as infelicidades que acontecem na nossa vida. Então, nós temos um trabalho a fazer nessa terra, nessa encarnação. E nesse serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável que cada um de nós vigie o campo que nos compete. Qual que é o vigio? Qual que é esse campo? A nossa mente, a nossa consciência, os nossos instintos, as nossas inferioridades, as nossas emoções que ainda estão deturpadas. E como o Eduardo nos trouxe, sabendo sempre que nós somos um espírito em evolução, sem comportamento purgativo ou punitivo. Entender que a cada queda eu posso recomeçar, eu posso fazer de novo, eu posso pedir o perdão, eu posso dar o perdão que em outras circunstâncias eu não consegui. Vamos falar de algumas áreas da vigilância, que se essas nós conseguirmos empregar vigilância, eu acredito que todo o resto vai se desdobrar de forma melhor na nossa caminhada. Primeiro é a vigilância dos pensamentos, onde tudo começa, onde tudo se origina. Emmanuel nos traz a seguinte fala, que o pensamento é a substância com o qual construímos a própria vida. O mal e o bem, o feio e o belo vieram antes de tudo da fonte mental que os produziu. O pensamento é o início de tudo e o início é o fundamento, base que sustenta o projeto e a obra. Então, tudo que eu vou iniciar, ou quando as circunstâncias da minha vida não têm sido felizes ou não têm dado certo, eu preciso vigiar o que a minha casa mental está construindo. O que os meus pensamentos, quais são as vibrações que eu venho expelindo à minha volta? Eu continuo tendo ciclos de pensamentos enfermos sobre mim, sobre a circunstância, sobre o outro, sobre um desafeto? Eu preciso reconstruir isso. E tudo começa aqui. Não adianta eu ter uma atitude diferente e na minha mente eu ter aquelas discussões internas. Às vezes nós agimos externamente de uma forma mais aceitável, mas dentro da nossa mente eu mantenho as circunstâncias ainda de discussão, de desafeto, de desatenção. Portanto, tudo começa nos pensamentos. Eurípides Barçanufo nos traz que a vigilância dos pensamentos é necessária porque, na mente, pela facilidade de manter a polivalência das ideias, tem em constante mudanças de comportamento, aceitando as induções que chegam, alterando o plano das realizações. Então, eu estou ao tempo todo recebendo influências à minha volta, sejam elas construtivas ou destrutivas, e para que eu consiga filtrar o que está vindo até mim,
eu preciso dessa vigilância da minha mente. Então, vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar, e para que ele seja frutífero, e para que seja construtivo, e para que eu mude o meu entorno, quer dizer mentalizar sempre o bem para todos nós, para as pessoas que nos cercam, para a humanidade, evitando colaborar com o acréscimo das ansiedades que envolve tantas pessoas no momento atual. Eu acho que essa é uma lição preciosíssima para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo imerso em ansiedades, em desespero, em dúvida, em situações de desesperança. Então, a parte que nós temos que fazer é expelir essas vibrações do bem. Lembrando que o nosso entorno reflete a nossa casa mental, cada um de nós vive e respira os nossos reflexos mentais. E nós angariamos influências, né? Nós atraímos as influências felizes ou infelizes e nos mantemos na situação que nós... Vigilância, a questão da vigilância das palavras. Às vezes nós falamos sem perceber, não é mesmo? Às vezes um pensamento que nós estamos criando há algum tempo, né, naquelas reuniões internas, do qual o nosso rosto não transparece, mas a nossa mente está trabalhando, aquilo sai espontaneamente em algum outro momento. E é tão sério essa questão das palavras, quando a gente fala, o que pode reverberar, o que pode repercutir, e ao longo do tempo que isso fica no nosso entorno, que no livro Alvorada Cristã, na lição 26, que chama O Grito de Cólera, né, pelo espírito Neio Lúcio, ele fala o seguinte, ó: o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora, indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades, desgostos, porque não aprende a falar e calar a benefício dos outros. Ajude em vez de reclamar. A cólera é a força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra se extermina milhões de criaturas. Não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Nós temos ouvido em algumas mensagens, né, da espiritualidade, que nós chegamos numa culminância. Esse momento da pandemia é uma culminância, né, dessas mentalizações inferiores, né, dessas vibrações que o mundo chegou e nos trouxe essa situação no qual estamos agora. Então, o vigiar das palavras é importante porque nós não sabemos por quanto tempo aquela cólera, aquela vibração inferior vai reverberar. Quantos são as vibrações inferiores a qual ela vai se imantar e se adicionar, e qual é o volume que isso vai se transformar à medida que o tempo passa. Até o tom da voz é importante. Nós temos que observar o tom da voz que nós usamos. Apesar de, às vezes, nós trazermos uma fala tranquila, né, um pensamento tranquilo, se o tom da voz também não corresponder, nós não conseguimos passar a mensagem devidamente. Então, a voz é um instrumento muito importante, que cada um de nós emprega os magnetismos da nossa mente, né, e do nosso espírito e os nossos próprios sentimentos. Então, portanto, vigiar as nossas palavras, não só evitando de falar o mal e prejudicar o outro e exagerar nos acontecimentos, né, e na maledicência, nós devemos pensar em trabalhar as nossas palavras para disseminar, sempre que for possível, carinho, entendimento, esperança, conforto.
E por último, não menos importante, mas vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras já é uma situação, um desafio difícil, mas que se começarmos por aí, as outras vigilâncias, elas vão ser facilitadas. Tem a questão de vigiar as nossas ações. No capítulo 4 da Lei de Conservação, que é dos gozos terrenos, na questão 712, quando é perguntado com que fim Deus trouxe os atrativos dos gozos dos bens materiais, a resposta dos espíritos é que é para instigar o homem ao cumprimento da missão e para experimentá-lo através da tentação. Então, nós estamos aqui na Terra em estágio educativo. Então, sim, nós vamos ser tentados. Sim, virão situações em nossa vida do qual nós vamos ter que colocar o aprendizado. Nós acordamos ao reencarnarmos, que nós aprendemos tanto no mundo espiritual, pelo estágio que nós estivemos lá, ou pelo aprendizado aqui da Terra. Então, sim, vão vir situações do qual vão colocar às provas as nossas atitudes. É isso que Deus está querendo nos dizer, é essa a lei de Deus. Não que sim, Deus é um ser capcioso que vive o tempo todo nos pregando peças. Não, Ele quer ver se nós realmente entendemos a lição e se nós conseguimos colocar em prática. E para nós espíritas e para quem estuda o Evangelho, nós temos uma grande chance e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Portanto, nós temos que estar o tempo todo com as lições vivas na nossa mente, com as lições sempre sendo revistas para que, quando vem essas circunstâncias de prova, nós consigamos colocar em prática o aprendizado. Se eu vigiar as minhas palavras, se eu vigiar os meus pensamentos, provavelmente as minhas ações vão refletir o que esses dois estágios conseguiram trazer para a razão e simplificar. A chance e a responsabilidade do qual nós, espíritas, que nós, no dia de hoje, nesse estudo, temos, mais uma vez eu uso o livro Vinha de Luz, da lição Vós, portanto, que fala o seguinte, o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no turbilhinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá a enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quando lhe compete realizar o serviço e vigilância. Caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Portanto, nós temos aí um cabedal enorme de mensagens, de livros, do Pentateuco. Nós temos estudos todos os dias da semana. Então, nós temos tudo à nossa mão para que nós não para que a gente não caia nas tentações, ou para que a gente caia menos, ou para que a gente comece o nosso processo. Portanto, nós temos responsabilidade. Não é só sentar, estudar, se instruir e não colocar em prática. Se você se instruiu, entendeu a lição, pronto, você tem uma nova chance. E essa nova chance tem uma responsabilidade. Então, se a gente cai por invigilância, é por escolha nossa. Mas cabe a nós também levantar, tentar de novo e saber que nova chance será dada. E para finalizar, eu gostaria de trazer a mensagem do nosso querido Chico Xavier,
da agenda cristã, pelo espírito de André Luiz, que nos diz o seguinte: equilibre sua justiça, subtraindo as inclinações da vingança, acautele-se com o seu desassombro para não cair na temeridade, analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação, ilumine suas diretrizes a fim de que não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não se torne revolta. Controle seus milindres, de modo que não se instale na casa sinistra do ódio. Vele sua fraqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitui em imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência.